Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos episódios da nossa rúbrica de casos reais de avarias técnicas. Como já têm vindo a assistir no nosso canal, esta é uma rúbrica onde nós trazemos casos reais de avarias, sejam trazidas diretamente pelos nossos colegas, sejam trazidas até pelos nossos clientes TechMaster, e este é um caso concreto de um cliente que trouxe o carro até nós para ter essa ajuda e felizmente conseguimos chegar aqui a uma conclusão. Mas mais importante do que propriamente dar qual é que é aqui o problema, ou seja, o incidente em si, e dar diretamente a resolução, o mais importante é nós, à semelhança do que temos feito anteriormente nesta rubrica, é seguirmos aqui a técnica, a arquitetura do diagnóstico, no fundo, criar aqui um raciocínio diagnóstico que nos permita não só chegar à resolução desta avaria concreta, mas também de outras que possam surgir muito idêntica a esta, ou às vezes até com o mesmo conceito ou com o mesmo conceito de diagnóstico. Já sabem aquilo que peço sempre, e antes da gente iniciar o vídeo, antes de passar aqui a palavra ao Artur, subscrevam o nosso canal, vão assistindo àquilo que nós temos feito aí. À semelhança deste vídeo, nós temos aí muitos outros com o mesmo conceito, com a arquitetura do diagnóstico, a análise, a medição do componente e tudo mais. E hoje, esperemos nós também, seja um vídeo que acrescente aí valor à vossa técnica e ao vosso profissional e à vossa oficina, no fundo. Artur, então, o que é que trouxe cá esta insígnia A, motor 1.6 CDTI, código motor B16DTH, e conforme eu referia, trazido diretamente por um dos nossos clientes TechMaster. De que forma é que a viatura chegou cá, ou melhor, o que é que a trouxe até cá e de que forma é que nós também conseguimos perceber aí o que é que se passava com a mesma? É isso tudo. Primeiro que tudo, olá a todos mais uma vez. Neste caso em específico, no dia de hoje, tratamos aqui uma falha numa Opel Astra, também um carro, uma Opel Insignia, uma viatura também já relativamente abundante aí nas nossas estradas, até porque se trata da primeira geração, Insignia A. No entanto, a avaria aqui, à partida, aparentemente é uma avaria até relativamente simples de resolver. No entanto, e aqui como já falado, e o José falou bem, dependendo da maneira como se aborda o diagnóstico, e muitas das vezes até por causa da pressão, o stress que se vive no dia-a-dia da oficina, muitas das vezes opta-se por atalhar aqui caminho e por trocar os componentes, porque à partida o erro assim encaminha para lá. Neste caso, a avaria que nos trouxe o nosso cliente trata-se então efetivamente de uma falha do pedal do acelerador, cujo registro estava aqui o código de avaria P212128, que na boa da verdade reflete para a pista 2 do pedal do acelerador. O processo de diagnóstico começa sempre pelo mesmo, uma vez mais confirmar os erros, ver qual é que são de facto os erros que estão registados na unidade, se temos aqui mais algum erro que possa comprometer o funcionamento no pedal, e aqui no caso era só e apenas um erro relacionado com a pista 2, ou seja, o segundo sensor de medição do pedal do acelerador, cujo tinha aqui tensão alta no circuito. E aqui às vezes pode ser um bocadinho confundido o que é esta tensão alta no circuito, sabendo de antemão que regra geral, os sensores nos nossos carros são alimentados ou a 5 volts ou a 12. Aqui o caso, especificamente, até sendo um pedal de acelerador, a alimentação é feita a 5 volts pela própria unidade de comando. Quando temos aqui o erro de facto a reportar para a tensão alta no circuito do sensor, leva-nos a crer provavelmente que o sinal que está a ser recebido pela unidade então será um sinal alto. Ora, claro que antes de condenarmos o pedal, antes de passarmos para a troca do componente, convém efetivamente até fazer aqui alguns despistes, alguns controlos, porque nós também, certamente já aconteceu em muitas pessoas, quando desligamos as fichas do componente, aparecem os tais códigos de avaria curto-circuito positivo, ou com sinal alto, ou porventura, pode até acontecer, dependendo da estratégia da unidade, o curto-circuito à massa ou o sinal baixo. E aqui no caso trata-se de uma questão desse género, pese embora não reflita ali o curto-circuito, e já vamos perceber porque é que não existe de facto ali o curto-circuito ao positivo e apenas está referido como um sinal alto, mas na prática o método diagnóstico, a forma de eu diagnosticar é exatamente a mesma. Percebendo um pouco da analogia de como é que funciona o pedal e olhando para o componente em causa que terá que ser inspecionado, vemos então aqui que no nosso pedal vamos ter de facto 6 pinos a fazer a conexão elétrica da cabelagem do carro para o pedal do acelerador. Nestes 6 pinos, obviamente já sabemos o que é que esperamos encontrar, mas em contrapartida, se não sabemos quais são as suas respectivas localizações,
temos que sempre então trabalhar com o pedal de acelerador, com o esquema elétrico, para nos dar então a indicação qual será a ocupação das vias no pedal de acelerador. E aqui, fazendo uma breve análise no esquema elétrico, constatamos que temos que ter então duas alimentações de 5 volts, duas massas e 2 sinais. Porquê tudo em duplicado? Porque, à semelhança, como acontece com as borboletas de acelerador, com os pedais de travão e o pedal de acelerador, são componentes de segurança e estes carecem de ter, por obrigatoriedade, a redundância de comparação de sinais. No passado poderíamos ter situações onde isto não existia, já há muitos anos atrás, mas já há uma grande temporada que esta estratégia é utilizada pelos fabricantes. Pese embora aquilo que possa ter vindo a mudar aqui ao longo do tempo, passámos de simples resistências variáveis, rióstatos, se lhe podemos chamar assim, para sensores de efeito Hall, que são mais fiáveis e acabam por ser aqui menos permissivos a avarias de desgaste, que muitas das vezes acabava por complicar aí os diagnósticos, porque na oficina aparentemente estava tudo bem, mas numa condição específica, numa posição específica dessa resistência variável, acabava então por apresentar aqui a anomalia. Ora bem, antes de começarmos aqui o diagnóstico e vermos de facto o que é que se está a passar com o pedal, além de vermos qual é que é o nosso código de avaria, vamos ver já aqui de seguida, também é muito importante irmos confirmar a nível de sinais aquilo que a unidade está a receber. E então depois, a partir daí, vamos passar para a nossa estratégia e perceber se de facto o problema está na instalação do carro, está na unidade de comando ou se apenas e só no pedal do acelerador. Até porque, desculpa, até porque a primeira abordagem é mesmo através destes parâmetros que nós temos mais imediatos, não é? Não partimos logo para a medição do componente propriamente dito, mas sim para os parâmetros que eles nos estão a dar. Se eu tenho aqui um código de avaria em que a unidade reporta que há uma tensão alta no circuito da pista 2, eu efetivamente vou verificar na pista 2 quais são os valores de tensão, seja na pista 1, seja na pista 2. E aqui, até vendo aí pelo nosso slide e conhecendo a documentação técnica que o fabricante fornece para este pedal em questão, nós conseguimos constatar que seja na pista 1, seja na pista 2, os valores são completamente diferentes com o pedal solto e com o pedal pressionado. No caso aqui é esperada uma tensão de referência na pista 1 de 1,2 volts e de 0,6 volts na pista 2 quando o pedal não pressionado. Quando o pedal pressionado, estes valores também têm que subir, passando para a pista 1 4,3 até 4,3 e a pista 2 até 2,2 volts. E é dentro desta faixa de gama que a unidade vai comparar-se ao longo do tempo, ao longo da posição do pedal do acelerador, se este valor tem tendência em ser paralelo ou não. Caso este valor não se acompanhe um ao outro, ou na falta de um deles, vai então disputar o código de avaria, que pode, entre outras situações, pôr o carro em modo de segurança e limitar, ao fim e ao cabo, a capacidade de o motor acelerar. Na boa da verdade, foi aquilo que trouxe aqui o carro até à oficina. E este é um aspecto importante, a questão dos sinais não serem iguais. Muitas vezes andamos à procura de coerências entre sinais e que o sinal 1 deve bater com o sinal 2 e aqui estamos num cenário em que isso não pode nem de perto nem de longe acontecer. Ou seja, tem que haver um sinal que é, grosso modo e normalmente, daquilo que eu conheço, 99,9% das vezes, e se nós notarmos pelos valores deste slide, o sinal da pista 1 é praticamente o dobro do sinal da pista 2. É muito frequente nós termos este tipo de conceito. Agora, e tem que seguir esse paralelismo ao longo do tempo. Exatamente. Ao fim e ao cabo. Estes valores que aparecem aqui neste slide são válidos para este carro concreto. Não digam assim, olha, agora todos os carros têm que ter pista 1 0,60, pista 2 1.2. Não, de todo. Isso é, mais uma vez, para este B16 DTH, com esta injeção específica. Agora, uma coisa é certa, quando virem numa outra marca, num outro fabricante, um outro pedal com uma outra injeção, normalmente teremos perante uma pista que é o dobro em termos de valor da outra. Não significa que estes valores são de referência para todas as marcas e, obviamente, qualquer marca pode ter a sua estratégia diferente, mas, regra geral, o conceito é sempre o mesmo e acaba por ser aqui um bocadinho por também comparação de valores. Mas é um aspecto importante e um aspecto onde nós devemos logo analisar e, aliás, até foi um dos valores que nos saltou logo à vista. E justamente por esses valores que saltaram à vista, vamos então aqui olhar para a nossa máquina de diagnóstico e tentar perceber de facto o que é que ela nos pode dizer que nos ajude no diagnóstico. Ora bem, entrando aqui em diagnóstico e só para confirmarmos de facto qual é o erro que temos presente para já na unidade de comando. Ora, pegando nesses mesmos valores, antes de iniciarmos aqui o diagnóstico, vamos então confirmar quais são os erros que a viatura apresenta.
e constatamos de facto se é coerente ou não com a queixa do cliente. E cá está então tensão alta no circuito do sensor 2, ao fim e ao cabo o sinal do meu sensor 2 apresenta uma tensão de saída, neste caso reflete-se para o sinal em si, não propriamente a alimentação do sensor, mas sim que esta pista 2 apresenta uma tensão de saída bastante elevada. O equivalente é como se o pedal tivesse pressionado para a pista 2 e libertado, ao fim e ao cabo, para a pista 1. Muito bem. Confrontando então em valores atuais e indo procurar os valores que estão afetos ao pedal do acelerador, temos então aqui a posição real, sendo aqui alguns valores que até são importantes para o nosso diagnóstico. E aqui já salta qualquer coisa à vista. José, já consegues perceber aqui alguma coisa que aparentemente não está bem? Sim, aliás, até pela explicação que estávamos a dar ainda há pouco, não é? Nós temos um sinal da pista 1 de 1.25 volts, e o sinal da pista 2 de 4.94. De acordo com aquilo que a unidade espera receber, se olharmos para a posição aprendida ao da fim e ao pista cabo, 1, sim, completamente de acordo. Da pista 2, não, e não por dois motivos. Primeiro motivo, porque não é nem metade nem o dobro da pista 1, e aqui podemos ficar na dúvida, mas qual deles é que é o dobro um do outro? Malta, aqui simplifiquem, tá? Não entrem concretamente nesses detalhes. Aqui poderíamos estar perante um 2.40, sensivelmente, ou 0.6, aí não sabemos. Agora, não pode ser nem de perto nem de longe 4.94. E não pode ser porque não é nem o dobro nem metade do primeiro, mas também por estar praticamente encostado aos 5 volts. O que significa que, muito provavelmente, nós temos aqui um sinal aberto neste pedal. Muito provavelmente. Ora bem, e fazendo aqui uma breve comparação, e pegaste aí num exemplo até relativamente concreto, o facto de eu olhar para ali e não ver de facto os 5 volts, os 4.94, seja lá o que for, está aqui um bocadinho do entendimento ao fim e ao cabo daquilo que porque é que eu não tenho de todo um curto-circuito ao positivo, apenas é um sinal alto, porque para a unidade, compreendendo a faixa em que o sensor opera na sua posição de repouso até à sua posição extremamente pressionada, ou seja, a fundo, o valor não pode oscilar nem entre 0 nem entre 5. E aqui então teríamos os tais códigos de avaria de curto-circuito à massa e curto-circuito ao positivo. Esta analogia, para já, pode-me dizer já duas coisas, ou terei aqui de facto um problema na minha pista aberta, ou então há algum problema aqui com o pedal, que possa porventura ter a pista danificada, mas também não posso pôr aqui de parte algum problema de alimentação, leia-se também neste caso aqui cabelagem. Regra geral, isto é o mesmo cenário que vai acontecer quando nós desligamos uma ficha, por exemplo, de um sensor de pressão do coletor de admissão, em que com a ficha desligada passamos então a ter dois cabos que apresentam 5 volts. O cabo real da alimentação do sensor, 5 volts, mas ao mesmo tempo o cabo que anteriormente era de sinal passa agora também a estar curto-circuitado internamente pela própria unidade, também aos 5 volts. Ou seja, isso é um cenário muito usual e comum quando desligamos fichas, quando há aqui, ou seja, também cabelagens partidas. No caso aqui, o facto disto não acontecer, pese embora não seja uma identificação direta de que a cabelagem não está danificada, mas também me leva logo aqui a perceber que, à partida, não tenho aqui falta de alimentação no próprio sensor, neste caso, falta de alimentação positiva, 5 volts. Pode faltar é outra coisa qualquer. Pode faltar é outra coisa mais importante, exatamente, Sim, e que muitas das vezes... Os 5 volts à partida, os 5 volts à partida estão lá, exatamente. Agora, pode faltar outra coisa mais importante e que muitas das vezes também é aquilo que não é confirmado ou não é corretamente confirmado e que muitas das vezes acaba por ser o erro do diagnóstico e que não é detectado. Ora bem, pegando aí também nos valores e só para tentarmos perceber o que é que acontece quando o pedal vai ser pressionado e para ir ver se vai de acordo ou não com a tabela que vimos anteriormente, agora o teste passa por voltar a ver os mesmos valores, mas aplicando então pressão no pedal do acelerador e ver qual vai ser a reação, seja da pista 1, seja da pista 2. Para isso, vamos olhar aqui para o nosso equipamento diagnóstico e pressionar o pedal do acelerador. Arthur, mas antes disto, deixa-me só parar aqui um bocadinho, porque pegaste aí num tema interessante, que é, quando desligas a ficha, há 2 fios em que têm 5 volts. E, curiosamente, isto é um tema que nas formações, quando nós fazemos formações de diagnóstico, pelo menos a mim acontece, certamente a ti também. E este caso aqui vai ser engraçado. Este caso aqui vai ser engraçado. Este caso aqui vai ser engraçado, e depois, se quiseres, até podemos falar um bocadinho sobre isso, porque, na verdade, quando eu desligo a ficha deste sensor, eu não vou obter 5 volts nos meus sinais, mas sim 0 volts. Mas isto depois também tem a ver um pouco com a construção da unidade e alguns componentes que estão lá dentro. Mas sim, pode acontecer, e muito usualmente acontece, desligarmos a ficha e temos 2 alimentações de 5 volts, o que às vezes é aqui que apresenta um erro, ou seja, eu posso ter determinado componente que não está a funcionar corretamente porque a sua alimentação de 5 volts não está coerente ou não está de acordo, e eu já vou a pensar sempre que quando desligo a ficha tenho que encontrar 0 volts,
um sinal e uma alimentação de 5 volts. E o que acontece muitas das vezes é que até posso ter de facto uma falta de alimentação de 5 volts, mas quando eu desligo a ficha do componente, aquele cabo que era o meu sinal pode, em alguns casos, adquirir então o valor de 5 volts. E eu acabo por pensar que essa é de facto a alimentação do componente, quando na realidade não é, e é a eletrónica que está dentro da unidade de comando a fazer o chamado pull-up, ou seja, a puxar o sinal para os seus 5 volts, tal e qual. E eu acabo por pensar que é uma alimentação de 5 volts, excluo essa parte do meu diagnóstico, identifiquei o problema, mas porque não percebi ou porque medi erradamente e acabei por passar por cima do erro. Mas sabes que eu vejo o pessoal muito a patinar quando nós fazemos essas formações de medições, porque quase que é intuitivo desligar a ficha e ir fazer a medição, e tanto é que eu defendo sempre que, e digo Fichas sempre ligadas. isto, pessoal, até coloca a pergunta que é, em passo normal, como é que a ficha trabalha? Ligada ou desligada? Melhor analogia. É ligada. Epá, malta, então é ligada que se vai testar, tal e qual. Vamos esquecer aqui, já sei que a malta se calhar até vai comentar, mas os sensores de temperatura e por aí fora é outra onda. Ok, se estivermos a medir resistência, estamos completamente de acordo, mas tudo o que sejam sensores que são alimentados e onde eu quero medir o sinal, eu devo medir o sinal com a ficha ligada. Exatamente. Porque acontece várias vezes, sensores de pressão diferencial. Isto então, no nosso 308 é mato. O pessoal desliga a ficha de sensor de pressão diferencial e vai à procura da alimentação em relação à massa. Há um fio que encontra 5 volts, há um fio que encontra qualquer coisa e há um terceiro fio que encontra 5 volts. Está o baile armado. Pois. E agora, qual é os 5 volts? Qual é que é efetivamente os 5 volts? E aqui ocorre uma situação semelhante, sim. Tal e qual. Aqui ocorre uma situação semelhante. Fica aqui a nota, testar sensores sempre com a ficha ligada. É assim que eles trabalham, é assim que a gente deve medi-los. A menos que estejamos a falar dos sensores de temperatura, mas aí é outra onda e onda para outro vídeo. Ora bem, já fazendo aqui uma breve análise a nível de gráfico do nosso sensor, já conseguimos então perceber que temos aqui refletido 2 sinais, vão aparecer 3 sinais. Por ordem, a minha linha azul vai representar efetivamente a posição do pedal do acelerador, note-se neste caso entre 0 a 100%. A minha linha verde será então a minha pista 1, que aparentemente é a pista que está de acordo, até porque a sua tensão está cá em baixo, como vimos também em parâmetros, mas depois a minha pista 2, assinalada a vermelho, que é a que refere e de facto que a sua tensão está alta, podemos verificar que então está praticamente perto dos 5 volts. Agora o que vai acontecer, a não ser que exista aqui um pedal de acelerador que até tem um modo de funcionamento relativamente distinto, a minha linha verde poderá subir e a vermelha poderá descer, o que não é normal, pode acontecer, mas não em pedais de acelerador, pelo menos que eu conheça. Normalmente é mais borboletas. Mais borboletas é que normalmente o sinal é invertido. Exatamente. Portanto, pode acontecer uma situação desse género, mas aqui, à partida, isso não irá acontecer. Então, é só e apenas carregar no pedal do acelerador e observarmos o sinal. É isto. Muito bem. Pedal acelerado, temos aqui efetivamente o nosso sinal da pista 1. Podes soltar, por favor, Zé? Exatamente. Temos aqui então um gráfico bonitinho do nosso pedal a corresponder seja na aceleração, seja na desaceleração. Sinal limpinho, sinal completamente linear no meu gráfico verde. No entanto, no meu gráfico vermelho não obtivemos aqui qualquer alteração. Ou houve, mas uma alteração muito pequenina. Nota-se ali um pequeno desviozinho de tensão quando o pedal é pressionado, mas nada que seja aquilo que nós esperamos encontrar. Então temos que partir do pressuposto das duas uma. Ou temos de facto aqui a anomalia no pedal do acelerador, ou temos então aqui um problema com a nossa cabelagem. E agora o critério é sempre o mesmo. O que é mais fácil de eu testar? É testar a alimentação do pedal ou testar o próprio pedal, seja substituí-lo por outro carro, aquilo que for. Obviamente aqui, e temos que compreender que para o sistema funcionar, eu tenho que ter então as minhas alimentações. Uma vez mais, e muito importante sempre referir, que as minhas alimentações compreendem, seja no lado do positivo, como sendo também do lado negativo. Para isso, o teste é muito simples, com o próprio multímetro conseguimos fazer essa mesma verificação, passa apenas por ir agora diretamente à ficha do próprio pedal e constatar se na ocupação correta, que é dada pelo esquema elétrico, se temos ou não temos os nossos sinais de alimentação e massa. Para isso, é tão simples como começarmos agora a fazer as ligações e depois olharmos então aqui para o nosso multímetro. Muito bem, ligações prontas para começar a iniciar a medir e olhando para o esquema elétrico constatamos que na primeira posição, neste caso, nosso primeiro cabo, será então esperada a alimentação de 5 volts de uma das pistas. Olhando para o nosso multímetro, temos então a indicação clara que temos alimentação, pelo menos na pista 1 ou pista 2, agora não interessa saber qual é que é qual, mas uma alimentação de 5 volts está presente. Passando para a segunda posição, que será então o cabo branco e vermelho, onde também é esperada a segunda alimentação de 5 volts. Também está presente.
Pelo menos do lado das alimentações 5 volts das duas pistas, não temos qualquer tipo de problema. Vamos seguir. Pin 3 será então um dos sinais. E aqui, pelo valor obtido, temos então a presença da pista número 1, a pista que estava a marcar corretamente, e agora seguidamente pin 4 e pin 5 são as massas. Ora, só para não dar aqui muito mais trabalho, vamos só inverter aqui a nível de posições do multímetro e vamos comparar estas massas diretamente com a própria bateria. Para isso, só aqui refazer um pouco as ligações e já cá voltamos. Muito bem, ligações já invertidas na bateria, só apenas para não estarmos a ver valores negativos, pin 1, pin 2 e pin 3 já checados, e entramos agora nos cabos que são os dois pin 4 e pin 5, respectivamente, as massas dos dois sinais. Ora, posição 4, comparativamente ao positivo da bateria, e obtemos 12 volts. Tensão da bateria, o que atesta que esta massa para já não tem qualquer problema. Vamos à massa seguinte, pin 5, e aqui já vamos obter 7 volts. O que 7 volts para já não pode corresponder a nenhum tipo de alimentação ao tipo de massa, porque considerando que o nosso carro trabalha com alimentações de 5 e 12 volts, aparentemente já temos então aqui um problema que não é normal. Muito bem, falta então agora tentar perceber onde é que estará o nosso problema. O nosso esquema elétrico, conseguimos perceber que de facto tínhamos aqui uma massa que não estava em condições, até porque quando medimos a primeira massa, no caso presente no pin 4, comparativamente ao positivo da bateria, obtínhamos os 12 volts. No entanto, ao medir a massa da segunda pista, o quinto fio ocupado na ficha do pedal, comparativamente ao positivo da bateria, apenas obtivemos aqui 7 volts. Isto já dá indício que, algures, na minha cabelagem, teremos então uma resistência que é extremamente elevada, o que acaba por estar aqui a provocar a queda de tensão e a falta de alimentação do próprio sensor. O teste agora resume-se para medirmos continuidades para tentar perceber se de facto o problema está na instalação ou se está na própria unidade. Vamos começar por medir a primeira pista, na qual obtivemos um valor de leitura correto, portanto, aqui na unidade de comando para o pedal do acelerador, e conseguimos constatar que temos uma resistência de 0,8 ohms, o que é normal e é o esperado, também tendo em conta o comprimento de cabo que estamos a utilizar e a própria resistência do aparelho. O que leva a crer que, para já, nesta linha de massa, pin 4 da ficha do pedal do acelerador, não temos qualquer problema. Vamos repetir o mesmo teste, mas agora a medir a massa presente no quinto pin. Vou só alterar a ligação no interior do carro. Feitas as ligações na unidade e no interior do carro, e agora olhamos para o nosso multímetro, onde há pouco obtivemos 0,7 ohms de continuidade, de resistência, agora temos então circuito aberto, o que atesta de facto a falta de massa. Portanto, alguns na cabelagem do carro temos de facto uma anomalia que faz com que a massa não chegue em condições ao próprio pedal do acelerador. No entanto, este teste já me está a dizer que de facto o problema está na cabelagem do carro. Não obstante, eu ainda teria que confirmar se, de facto, se o problema estaria na unidade ou não. Caso neste teste eu não obtivesse um resultado de circuito aberto, resistência elevada, teria também que, de alguma forma, garantir que a saída de massa da própria unidade, não esquecendo, uma vez mais, que a massa que está lá presente não é a massa do chassi, mas sim uma massa que é proveniente pela própria eletrónica, feita pela própria unidade de comando, eu também podia ter um problema de saída da minha unidade. Para isso, o teste também é muito simples, medindo apenas a tensão entre essas massas e o próprio positivo da bateria, e o valor esperado também, obviamente, será então os 12 volts. Vamos só aqui fazer as ligações e testar também como é que estão as saídas de massa da própria unidade de comando. Bom, medindo uma das massas para o positivo da bateria e olhando para o nosso equipamento de diagnóstico, 12 volts, o que me atesta que a saída de massa desta unidade, pelo menos está bom. Resta agora comprovar a saída de massa da outra pista e também fazendo a mesma medição para o positivo da bateria, obtemos também os mesmos 12 volts.
o que alega então que não tem problema na unidade, não tem problema no pedal, mas o problema do carro está de facto no sinal que é enviado entre a unidade e o próprio pedal acelerador. Mais concretamente, falta de massa, ou seja, a massa está a sofrer aqui uma resistência algures pelo meio, onde provavelmente estará o nosso problema. Inspecionando aqui um pouco o circuito elétrico do carro, foi possível verificar, e no próprio esquema também é plausível e dá para verificar a presença dessa mesma ficha. E existe entre a unidade e o pedal uma ficha intermédia, neste caso aqui designada pela X210, onde provavelmente será então, ou um dos pontos prováveis para termos aqui a anomalia. Resta agora identificar onde de facto está essa ficha e verificar como é que estão os pinos de ligação na mesma. Pode não ser o problema aí, pode ser de facto um cabo partido entre a unidade. Ao fim e ao cabo, o método acaba por ser um pouco este, para determinarmos se temos que trocar o pedal ou não. E aqui muitas das vezes acaba por ser mais tentador, na presença do erro, trocar a peça e esquecemos muitas das vezes verificar estes pontos. Não obstante, e mais uma vez, confirmar sempre os 5 volts de alimentação, ou os 12, dependendo do componente, mas também comprovar qual é que é o estado da massa. E aqui, nessa verificação simples, que até com o próprio multímetro é feita, aqui utilizamos apenas a máquina de diagnóstico com essa função, mas para ser mais expressivo e mais visível, mas com um multímetro convencional também pode ser feito e testado. Por último, só para constatarmos e percebermos se de facto se o pedal tem ou não algum problema e se é só a anomalia do carro, vamos só aqui de alguma forma e muito rápida só tentar simular uma reparação. Para isso, vou só aqui fazer umas pequenas ligações e já cá voltamos e olhar para a máquina de diagnóstico e comprovar se de facto as duas pistas estão a medir corretamente e se o pedal precisa ou não de ser substituído. Por último, para comprovarmos se de facto a anomalia se centra na cabelagem, mas e se há ou não mais algum problema, vamos apenas fazer aqui um teste rápido para atestar se temos ou não temos mais algum problema para além da cabelagem. O princípio passa por fazermos um bypass temporário entre a própria unidade de comando e a pista do pedal acelerador que não tem massa e verificamos em nível de valores reais se vamos obter o funcionamento normal e esperado ou não. Para isso, uma vez mais, só e apenas fazer, relembrando que aqui apenas estamos a fazer um teste apenas só para comprovar se existe mais alguma anomalia para além da cabelagem. Obviamente, o carro não pode circular com cabos por fora a passar desde a unidade até ao próprio pedal acelerador. Então vamos só aqui fazer esta ligação bypass só para comprovarmos se a viatura, após a reparação, irá regressar à condição normal ou não. Bom, feitas as ligações, neste caso entre a unidade de comando e o próprio pedal acelerador, ou seja, acabamos por fazer aqui o bypass à cabelagem do carro entre a saída de massa da unidade e a massa do pedal que estava em falta, aqui só para comprovarmos se de facto a anomalia se trata só e apenas da cabelagem ou se porventura, após reparar a cabelagem, poderia ou não haver aqui mais algum problema. Feitas as ligações, resta-nos apenas então olhar para o equipamento diagnóstico e repetir exatamente o mesmo teste que fizemos há pouco e aqui já conseguimos constatar que para a pista 2 o valor que há pouco estava nos 4,95, creio eu, agora já regressou ao seu valor standard e ideal e pedido pela unidade dos 0,6 volts. Se resta apenas, só selecionando aqui e pondo em modo gráfico, como fizemos há pouco, para ficar igual e... Ora, por favor, José, se puderes acelerar também. E temos aqui então a resposta esperada e normal na posição de um pedal de acelerador que seguia por duas pistas. Portanto, há pouco tínhamos uma trancada num valor alto, agora temos as duas de facto a oscilar, sempre aqui em paralelo, num valor esperado e normal. Seguidamente, e tentando ir procurar a origem do problema, foi identificado que de facto existe a ficha intermédia, que neste caso é localizada pelo componente número 27, que está situada sensivelmente ali na zona do pilar do lado do condutor, o que vai carecer então de desmontar aqui mais alguns componentes. Obviamente agora será sempre o cliente que vai decidir se quer avançar com a reparação, uma vez identificado o problema, e já sabemos que de facto o problema está na instalação do carro. O cliente agora é que irá então decidir se quer ou não quer fazer a reparação.
Uma vez mais, aqui, e como eu já disse no início, o intuito não é dar-vos a solução do problema, até porque dependendo da maneira como podem interpretar o código de avaria, este erro, muitas vezes chegando à oficina, pode dar asos a trocar logo o pedal do acelerador, obviamente sem a reparação ficar concluída. Muitas das vezes aqui, ou por falta de alimentação, ou por falta de massa, ou até mesmo por uma anomalia do próprio sinal, não esquecendo que, assim como há uma resistência, neste caso, na linha de massa da pista 2, também podia ser, obviamente, na linha de sinal. Para todos os efeitos, o valor que a unidade iria estar a receber também não era o valor normal. Aqui, no caso, tratou-se apenas e só de uma falta de massa presença na ficha, que vai desencadear aqui um erro. E não esquecendo, uma vez mais, caso a caso, componente a componente, unidade a unidade, o valor pode subir, neste caso pode ir para perto dos 5 volts ou pode vir para baixo para perto dos 0 volts. E aqui no caso, até se desligássemos a ficha, não iríamos ter valores para cima, mas sim valores para baixo, ou seja, ambos os sinais, seja sinal 1, seja sinal 2, iriam para os 0 volts. O facto de o valor estar a subir também é logo aqui um indício que, à partida, a parte da alimentação dos 5 volts está presente. No entanto, isso não é um fator que vai determinar que eu não vou verificar esta alimentação presente na ficha, mas dá-me logo aqui mais ou menos uma ideia de qual é que poderá ou onde é que poderá estar o problema no meu sistema. Creio que desta parte era também relativamente só isto que tinha para mostrar. Não é uma avaria muito complexa e, mais uma vez, aqui o importante é passarmos e relembrarmos, ao fim e ao cabo, os testes que devem ser feitos e a forma como devem ser feitos para não se cometer erros, às vezes, em diagnósticos que aparentemente até são simples, mas que, dependendo da forma como se vai montar o diagnóstico, podem se tornar aqui numa reparação mais cara ou até mais complexa do que aquilo que à partida seria. Creio que era só isto. Para além, foi aquilo que eu disse no início, que acabaste de reforçar. A ideia aqui não é só dar-vos a solução, porque acabámos por dar a solução, não é? Não é só dar a solução, é andar aqui um bocadinho à volta do problema, do incidente, fazer aqui uma espécie de uma mini-aula relativamente a estes controles mais básicos que nós consideramos que acrescentam aí também a vocês e a vossa capacidade técnica. Agradecer também não só ao Artur que ajudou aqui mais a resolver mais esta avaria, não é? este incidente, como também ao nosso cliente, ao nosso Techmaster, que acabou por trazer este problema e que acabou por acrescentar também aqui conteúdo ao nosso canal. E que pode ser o problema de mais alguém. E que pode ser o problema de outros colegas, tal e qual. Né? E que nós muito agradecemos aqui, porque para além do conteúdo e de podermos ajudar, e também é para isso que nós estamos cá, temos aqui conteúdo para partilhar também com os restantes colegas e acho que acima de tudo é o mais importante e é o que nos move aqui. Não é meter vídeos no YouTube por meter, é meter porque consideramos que acrescenta e vamos passando aqui também o conhecimento e as ferramentas que nós vamos tendo aqui na empresa e que no fundo acabam por estar à vossa disposição. Quer a nossa equipa, quer o nosso conhecimento e os nossos próprios equipamentos. Artur, uma vez mais, obrigado. Aí ao pessoal desse lado, agradecer também terem visualizado aqui este vídeo. Já sabem, partilhem aí com colegas a quem vocês considerem que pode acrescentar também tecnicamente. Façam gostos, façam partilhas, vão acompanhando as nossas redes sociais e vão dando também sugestões, à semelhança deste nosso cliente. Tragam problemas e vão dando sugestões que nós temos todo o gosto em solucionar. Okay? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo vídeo.